Hoje nós vamos falar de Efésios, né? Hoje vamos compartilhar um pouquinho no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, algumas verdades muito importantes para a nossa vida diária, nós vamos poder compartilhar. Depois da mensagem nós teremos o ofertório, né? Fique tranquilo que você terá essa oportunidade. Capítulo 4 de Efésios, de 1 a 6, nós leremos a palavra de Deus. Está ali no telão para você poder compartilhar. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Eu quero ler com você esse último versículo, o 6. Vamos ler juntos? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está. Amém. Isso quer dizer que Ele está em você. Você pode dizer assim, ó, Deus está em mim. Você fala isso? Isso, Deus está em mim. Há uma canção, não é? Vocês lembram dessa canção? Não vamos cantar aqui agora não, né? Mas ela repete, né? Deus está em mim, Deus está em nós, Deus está em ti, tão certo como o ar que eu respiro. É isso? Não é muito antiga, né? Só o pessoal acima dos 60, né, vai lembrar bem dessa canção. Pois bem, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos traz alguns ensinamentos. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Efésios, à igreja de Éfeso. Vamos lembrar um pouquinho da igreja de Éfeso primeiramente. A igreja de Éfeso era uma igreja grande, uma igreja operosa, uma igreja que realmente fazia a vontade de Deus. Mas você vai lembrar que lá no livro do Apocalipse, João, Deus através de João, faz 7 cartas às 7 igrejas chamadas de 7 igrejas da Ásia Menor. Naquele tempo, Éfeso fazia parte de uma dessas igrejas. Então Éfeso era uma dessas 7, as quais receberam cartas de João. Mas é interessante que nessas cartas de João, se você leu, quem já leu e quem vai ler amanhã ou daqui a pouco, quando chegar em casa, pelo menos por curiosidade, você vai poder perceber que das 7 cartas, somente uma delas não recebeu nenhuma exortação. E dessas 7, uma delas não recebeu nenhum elogio. Então depois você vai, é um exercício para você ler em casa e ver qual delas aconteceu isso. No caso de Éfeso, ela teve as duas coisas, tanto elogio quanto exortação. E a exortação que João faz, ou que Deus faz através de João, para esta igreja na época, foi que eles haviam abandonado o primeiro amor. Olha que exortação difícil. E falou para eles, se vocês não voltarem agora, se vocês não voltarem ao primeiro amor agora, eu vou até vocês e eu vou retirar do meio de vocês o seu candeeiro. Pastor, mas o que é um candeeiro? Não está falando de um lugar de iluminar, não está falando de algo que seria uma lamparina ou uma iluminação qualquer, não. Ele está falando, eu vou retirar o pastor da igreja de vocês. Vocês vão ficar com uma igreja que não tem pastor. Porque naquele contexto, o candeeiro era justamente o pastor que seria retirado. Seria uma igreja agora sem ninguém para liderar, em outras palavras. Então, eu vou retirar aquele que está fiel e vou deixar vocês que se desviaram. Em outras palavras, Deus estava falando assim para aquela igreja. Pois bem, a igreja de Éfeso, ela recebeu também a carta do apóstolo Paulo. Esta carta do apóstolo Paulo, se você ver, ela foi endereçada aos santos que vivem em Éfeso, aqueles que eram fiéis, está lá no primeiro versículo do primeiro capítulo. Então, uma carta para gente crente. Então esta carta não é para não crente. Essa carta é para gente crente, gente que é santo, que é separado, gente que está buscando fazer a vontade de Deus e que apesar de pecadores como eu e você, nós buscamos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então,
esta carta foi e é, sem dúvida, uma carta muito importante para nós, porque nesta carta o apóstolo Paulo vai dar orientações sobre a questão da eleição, da predestinação. Um tema muito polêmico, um tema que nós não vamos abrir agora aqui, porque é um tema muito vasto, não dá para a gente fazer isso em 20 minutos, mas o apóstolo Paulo, ele se detém bastante nesta carta, neste tema da questão da eleição, isto é, da escolha de Deus. Na verdade, tem a ver com poder e autoridade e autonomia de Deus de escolher quem Ele quer para a salvação ou não. Bom, isso é uma outra coisa, para um outro momento que vamos estudar, se Deus quiser, muito em breve. Mas o que eu quero me deter com os irmãos no capítulo 4, é que no capítulo 4 ele começa a dar algumas orientações, mas não orientação em relação à questão da eleição. Mas propriamente dito, ele vai falar sobre a questão da vocação, sabe, vocação. O que é vocação? Vocação existem dois tipos na Bíblia. Na nossa teologia reformada, existe a chamada vocação eficaz. O que é a vocação eficaz? A vocação eficaz é o chamado de Deus no coração do homem pecador, para que ele atenda a esse chamado, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Bom, em outras palavras, a vocação eficaz é o quê? É o dia da sua conversão. Entendem isso? Todo mundo está entendendo? Então, o dia da sua conversão, na teologia reformada, é chamado esse momento de vocação eficaz. Por que é eficaz? Porque é Deus quem opera, porque é o Espírito Santo quem executa, e Ele nunca faz nada ineficaz. Se Deus vai falar ao seu coração, o homem jamais poderá resistir a esta vocação. Jamais o ser humano seria capaz de resistir à vocação eficaz, ao chamado de Deus no seu coração. Você vai encontrar na Bíblia muitos homens e até mulheres que tentaram resistir ao chamado de Deus. Talvez você seja um destes ou destas que também um dia resistiu ao chamado de Deus por algum tempo. Talvez se fôssemos abrir aqui um parlamento para que você pudesse dar um testemunho, você iria dizer assim: realmente eu não gostava de crente, eu detestava gente que viesse falar comigo de Jesus, e eu não aceitava ninguém falar comigo desse negócio de crente, de igreja, mas um dia não teve jeito, eu estava em tal lugar, eu estava fazendo tal coisa, e Deus falou ao meu coração. Não é assim a experiência de alguns irmãos? Então, isso se chama vocação eficaz, isto é, chamado de Deus no coração do homem pecador, para que ele atenda à santidade, para que ele atenda e possa ascender à questão da salvação. Então, sem a vocação eficaz, não há salvação. Mas há um outro tipo de vocação também na Bíblia, é aquele tipo que nós chamamos de dons espirituais. São aquele tipo de vocação que Deus coloca no seu coração também, para que você execute alguma tarefa que Ele quer que você faça na sua obra. Isto também é vocação, porém não é chamado de vocação eficaz. Então nós vamos distinguir, por exemplo, daquela vocação que nós estamos acostumados a chamar. Por exemplo, quando você fala assim: fulano tem vocação para tocar instrumento. Tá? Isso é um talento. Então, em relação à vocação, nós não estamos falando disso, né? De vocação para cantar, de vocação para tocar instrumento, a vocação para ser médico, a vocação dele é para ser um juiz, é para ser um enfermeiro. Não, não é esse tipo de vocação, porque isso não é vocação, isso são talentos, talentos que podem ser naturais, isto é, que você pode vir com ele no seu nascimento, ou talentos que você pode adquirir com o tempo, com o estudo e assim por diante. Então, isso são talentos. Então, vamos separar talentos de vocação. E no caso da vocação, tem a ver com os dons que Deus coloca para cada um de nós, para que nós exerçamos o ministério que Ele confiou nas nossas mãos. E talvez você possa dizer: pastor, mas qual ministério? Talvez você não se enquadre, não ache que você tenha um ministério a ser seguido, mas todos nós, sim, todos nós temos algum ministério que o Senhor chamou e que nós precisamos exercer na obra dEle. Ninguém foi chamado para ficar à deriva dentro da igreja. Nós não somos um barco à deriva.
sabe? Nós somos membros de um corpo, e é isso que o texto vai nos dizer, e algumas coisas eu quero pontuar com os irmãos nesses poucos minutos, nesta pequena mensagem, nesta manhã. Pois bem, a primeira coisa que você vai observando aí, é que ele diz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Bem, por que ele diz isso? Isso é um dado histórico importante, porque nesse tempo, o apóstolo Paulo estava em uma das suas prisões em Roma. Então, por isso, ele escreve essa carta de uma de suas prisões em Roma, possivelmente na sua primeira prisão em Roma, mas ele escreve de lá. Por isso ele diz, eu, o prisioneiro no Senhor. Tá? Há alguns que interpretam também que essa ideia de prisioneiro no Senhor é o fato dele ter sido chamado e não poder se desvincular deste chamado. Uma coisa e outra são todas duas verdadeiras. Ele estava realmente numa prisão em Roma e ele também era prisioneiro do próprio Senhor, no sentido de ser escravo de Cristo. Lembra que o pastor falou aqui ontem sobre a palavra escravo? Nós somos escravos do Senhor Jesus. A palavra servo na Bíblia, no Novo Testamento, é a palavra doulos. Esta palavra significa escravo ou servo, como nós conhecemos, de servir. Ambas as coisas são corretas. Então, é importante nós sabermos que o apóstolo Paulo começa se identificando como alguém que estava sofrendo por amor ao Evangelho. E aí ele diz assim, olha, rogo-vos, pois eu, prisioneiro, primeiro, que andeis de modo digno da salvação. Vamos chamar de salvação agora. Vamos retirar a palavra vocação, porque você já entendeu que vocação é o chamado para a salvação, não é isso? Então agora você pode dizer, olha, andeis de modo digno da salvação a que foste chamado. Pastor, mas o que seria andar de modo digno? Você pode imaginar o que seria andar de modo digno? Bem, o próprio apóstolo Paulo vai descrever isso para nós, mas aí na carta a Timóteo, ele vai dizer para Timóteo assim, Timóteo, é preciso que você possa realmente andar de acordo com aquilo que você aprendeu, de que você foi inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para salvação. Então é preciso que nós andemos de modo digno, e andar de modo digno significa não envergonhar o Evangelho, significa não envergonhar o nome que nós carregamos no nosso sobrenome, porque a partir do momento que você foi chamado por Jesus, a partir do momento que você recebeu salvação do Senhor, e que você entendeu isto, nós então agora passamos a ter um último sobrenome, e esse sobrenome está acima de todo nome, segundo disse o Senhor, e nós passamos a ser embaixadores de Cristo. Nós levamos o nome de alguém que é o Todo-Poderoso El Shaddai, e que nós não podemos fazer agora qualquer coisa, que nós não podemos agir agora de qualquer modo, pelo contrário, nós agora temos um nome a zelar. Muitas pessoas têm a preocupação com o nome, né? Principalmente no que diz respeito a ficar com o nome sujo, né? Que a gente chama nome sujo é o quê? O nome no SPC, Serasa, essa coisa, né? Ou a fama de mal pagador, de mal pagadora. Pois bem, ninguém gosta, ou pelo menos a maioria não gosta, né, de ser assim chamado, né, de nome sujo. Mas é interessante a gente pensar que no que diz respeito ao Evangelho, a gente quase não pensa sobre isso. A gente quase não pensa nisso. A gente não pensa, será que eu estou envergonhando o Evangelho? Obrigado, Moreno. Será que eu estou envergonhando o Evangelho? Será que eu estou fazendo algo que Deus não se agrada? Será que diante de Deus meu nome está sujo? E não estou falando de sujeira no que diz respeito às coisas humanas simplesmente. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos fazendo coisas que desagradam ao Senhor e vivemos nessas coisas. Nós somos pecadores, isso é um fato. Isso não vai mudar, a não ser depois que nós formos para a glória com Jesus. Mas, enquanto estivermos aqui, somos pecadores, mas pecadores redimidos, regenerados, que não têm prazer no pecado. Pelo contrário, qual é o prazer do crente, segundo diz o Salmo 1? Meditar na lei do Senhor, não é isso? De dia e de noite. Então esse é o prazer do crente. A gente não tem prazer no pecado, pelo menos o crente não pode ter prazer no pecado. O pecado precisa nos fazer corar de vergonha, diz a palavra de Deus.
Será que quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus em alguma coisa, nós temos corado de vergonha? Porque é preciso andar de modo digno da vocação. E é isso que queremos compartilhar com os irmãos, porque na verdade o próprio apóstolo Paulo dá aí a instrução de como é esse negócio de andar de modo digno da vocação que nós fomos chamados. E ele dá uma lista que eu quero passar rapidamente no próprio texto, para que você veja que está tudo aí e basta ler que a gente vai compreender. A primeira coisa ele diz: com toda humildade e mansidão. Humildade e mansidão são duas coisas que fazem parte do fruto do Espírito. Lembram disso? Fruto do Espírito, humildade, mansidão. Por que ele coloca isso junto aqui? Porque são duas coisas que precisam andar juntas na vida do crente. O crente que não é manso não vai ser humilde e vice-versa. Quem não tem humildade não vai ter mansidão. São duas coisas que têm que andar junto na nossa vida. A mansidão tem a ver com o quê? Tem a ver com o trato com o irmão. Tem a ver a forma que você trata com o irmão, a forma de você lidar com as pessoas que estão ao seu redor. Isso tem a ver ser manso e humilde de coração. Lembra que Jesus falou isso? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Duas coisas que andam juntas, inclusive, na vida de Jesus. Então, é preciso ser manso. Manso é aquela pessoa que não se ira com facilidade. Manso é aquela pessoa que consegue amar o irmão, apesar do irmão ou da irmã. Entende? Isso é ser manso. E será que nós temos conseguido exercer mansidão no nosso dia a dia? Porque a mansidão, ela vai gerar e produzir humildade. E a humildade vai gerar e produzir a mansidão. Pastor, mas como ser humilde muitas vezes, numa situação de uma igreja, de um trabalho, ou de qualquer grupo social, onde as pessoas não têm humildade? Ontem também o pastor falou sobre isso na sua mensagem, da humildade que teve aquele centurião, de poder reconhecer o senhorio de Jesus e não o dele, porque é muito comum nós colocarmos o nosso eu em primeiro lugar, é muito comum nós acharmos que somos alguma coisa. Não é difícil você ver aí nos veículos de comunicação, pessoas que cometeram abusos de autoridade, não é verdade? Juízes, embargadores e outros mais, tantos desses já cometeram abusos de poder ou de autoridade. Não é difícil, a gente ver isso por aí afora. Mas no que diz respeito ao crente, no que diz respeito ao trato com o irmão, com a irmã, é preciso que nós reconheçamos o nosso irmão como superior a nós. Esse é o ensino de Jesus que tem a ver com humildade. Tenha o outro como superior a você. É fácil isso? Não. Não é fácil, porque às vezes o outro é pedra no sapato, não é verdade? Às vezes o outro não é fácil de lidar, mas mesmo assim temos que realmente exercer aqui a humildade, para poder Deus então nos exaltar. Aquele que se humilhar, isso, perante a potente mão de Deus, o Senhor no seu tempo vai nos exaltar. Então é preciso que tenhamos humildade, porque isso significa sermos dignos da vocação a que fomos chamados. Com longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui tem a ver, com amar o próximo. Há aquele próximo que você ama com muita facilidade, não é verdade? Que você abraça, que você beija, que você sorri, que você está na casa dele ou dela todo o tempo, Sim, amizade e cumplicidade, companheirismo. E há aqueles que você realmente ama no Senhor, mas que não tenha tanta intimidade. Não é incomum dentro da igreja ou dentro de um grupo, de uma sociedade, você não ter relacionamento íntimo com a maioria, e não vai ter mesmo, não é verdade? Tire por você próprio. Será que você tem intimidade com todos os membros da igreja? Será que são todos que você na porta cumprimenta, abraçando, beijando e fazendo? Não, não é assim. Não é assim que funciona. Mas há aqueles que quando você vê de longe, você já quer correr e abraçar. Não é verdade? É diferente. Mas na verdade isso não tem nada de incomum. Por quê? Porque nós devemos sim, com longanimidade, isto é, com mansidão, com domínio próprio, com amor no coração, poder amar a todos sem distinção,
mas reconhecendo que cada um tem o perfeito direito de manter um relacionamento mais estreito com aqueles que ele desejar, não excluindo os demais, porque isso não convém ao Senhor. E aí ele vai dizer: esforçando-vos, versículo 3, diligentemente, por preservar a unidade do Espírito. Perceba que a palavra Espírito aqui está em letra maiúscula, falando do Espírito de Deus, no vínculo da paz. Preservar a unidade. Isso faz parte da nossa vocação, do nosso chamado, de andar de modo digno. O que seria preservar a unidade? Nós sabemos que há um só Espírito, ele vai falar logo a seguir. Então, preservar a unidade do Espírito seria você realmente se esforçar por manter a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, porque a Bíblia diz que uma casa, quando ela se levanta contra ela mesma, ela não subsiste, ela cai, ela vai ruir. Então é preciso preservar a unidade. O que é unidade, gente? Isso a gente aprendia, né? Porque hoje em dia as escolas já aboliram esse negócio, né, da matemática deles, né? Mas antigamente, na matemática, lá na nossa primeira série, segunda série, né, vocês que são da minha idade ou mais vão lembrar, que nós aprendíamos um negócio chamado conjunto unitário, não é isso? Quem lembra disso? Ah, então vocês estão igual a mim, tá vendo? Conjunto unitário. E aí você sabia que conjunto unitário não podia dividir, né? Era unitário. E aí, às vezes, a professora fazia pegadinha na prova, né? Divida aí o conjunto unitário. E aí um monte de bobão lá, né? Tentava fazer um monte de coisa, era zero. Então, é unidade, somos um. Somos um com as nossas particularidades, com os nossos defeitos, somos um com as nossas diferenças, somos um com os nossos pensamentos preconcebidos, somos um. Então ele diz que eu tenho que me esforçar diligentemente, isto é, com perseverança, para preservar a unidade do Espírito, isto é, não existe dois Espíritos na igreja, há só o Espírito Santo. Infelizmente, às vezes, tem gente que tem outro Espírito, mas não é de Deus, porque o Espírito Santo é um só, e ele faz com que a igreja se una em prol do Evangelho, em prol da pregação. É isso que Deus quer que nós façamos. Então nós precisamos preservar, ou pelo menos tentar nos esforçar, não é? Por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por que ele diz vínculo da paz? Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a paz deve ser o árbitro no nosso coração, a paz de Deus, né? A paz de Cristo, aquela paz que excede a todo entendimento, precisa ser o árbitro no nosso coração, no nosso relacionamento. Então eu tenho que me esforçar para promover a paz. O crente precisa ser um promotor da paz. E aí ele começa a falar que há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança. Eu quero falar só um pouquinho sobre essa esperança. A Bíblia diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, esperança é algo que brota no coração do ser humano, do crente, produzida pelo Espírito Santo. E qual é a nossa maior esperança? A nossa maior esperança é que um dia nós vamos morar com Jesus no céu. Essa é a nossa esperança. E a esperança, ela vai gerar em nós aquela fé, ela vai aumentar a nossa fé, vai nos dar o desejo ardente de andar com Deus, porque um dia nós estaremos com o Senhor. E aí a pergunta é: será que nós temos tido esperança? Será que ainda hoje nós temos mantido acesa a chama da esperança no nosso coração? Porque salvação Deus já nos deu, nosso nome já está no livro da vida, somos peregrinos nesta terra, um dia vamos morar no céu, mas enquanto isso não acontece, será que temos esperança? Porque muitos crentes, irmãos, perderam a esperança. Muitas pessoas já não têm mais esperança no casamento,
Pessoas não têm esperança que o outro pode mudar. Pessoas não têm esperança daquele filho que talvez esteja aí vivendo perdido no mundo. Talvez não tenhamos esperança de que o país pode mudar, pode melhorar em alguma coisa, ou que o governo pode mudar e melhorar. Temos que ter esperança. Sim, precisamos ter esperança. Porque quem não tem esperança vai fatalmente desistir de lutar. É a esperança que nos dá o impulso, que nos dá o combustível, o que é o combustível, para que nós continuemos lutando, para que nós continuemos neste mundo aqui, perseverantes até o final. Por isso que a Bíblia diz que a perseverança dos santos é, na verdade, o quê? Deus nos fazendo perseverar. De que maneira? Colocando no nosso coração essa esperança que não confunde. Esperança de que um dia o Senhor, que já preparou um lugar para nós, vai nos resgatar. E aí a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. E finalizando, irmãos, aqui o texto diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O apóstolo Paulo, nessas palavras todos aqui que ele repete várias vezes, não está se referindo apenas àqueles que foram redimidos. Não. O nosso Deus, ele realmente age em todos, através de todos. Por quê? Porque, na verdade, o nosso Deus, se Ele quiser, Ele usa até mesmo o ímpio. Você já viu na Bíblia, e já deve ter experiências também, outras, de que Deus usou ímpio para abençoar alguém que Ele quis abençoar. Na história da igreja, você vai encontrar Deus usando reis ímpios, usando profetas que eram ímpios, que não eram profetas de fato, mas quando Deus quer falar alguma coisa, quando Deus quer abençoar o seu povo, Ele move céus e terra, e Ele pode usar quem Ele desejar. Por isso é que existe esse texto dizendo que há um só Senhor, não há dois senhores. O pastor falou ontem também da palavra Kyrios, só há um Senhor, dono de tudo, Ele é o nosso dono. Uma só fé, a fé salvadora. Já falei aqui para os irmãos, não tem esse negócio de fé em outra coisa. A fé bíblica é a fé salvadora, é a palavra pistis, é a fé salvadora, salvífica, produzida e colocada pelo Espírito Santo no coração do homem pecador, para que ele creia em Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Há um só batismo. Não está se referindo do batismo com água, está falando do batismo com o Espírito Santo, isto é, da regeneração, daquela transformação que o Espírito fez na nossa vida e faz, na vida daquele que entregar a vida ao Senhor. Então, meus irmãos, nesta manhã, eu quero finalizar mostrando aos irmãos, lembrando que é preciso viver de modo digno do Senhor Jesus, é preciso viver de modo digno da salvação. É claro que você jamais será suficiente para a salvação, por isso que é pela graça, por isso que é de graça, mas depois que eu recebo o benefício da salvação, eu preciso me esforçar, é isso que o texto diz, esforçando-vos. Então eu preciso me esforçar, para que eu possa alegrar o coração de Deus, para que eu possa fazer a vontade de Deus, me alegrar no Senhor e alegrar o Senhor. Então isso é importante, nós nos alegrarmos no Senhor. O apóstolo Paulo fala isso, outra vez digo, alegrai-vos, mas também eu preciso alegrar o Espírito Santo de Deus, isso também Deus requer de cada um de nós. Então que Deus nos abençoe a viver de modo digno do Senhor, a viver de modo digno da salvação, a viver de modo digno desse nome que você carrega não só na camiseta, muitas vezes, mas desse nome que está acima de todo nome, e que você leva no seu corpo as marcas desse nome, que são as marcas de Cristo Jesus. Deus nos abençoe a viver desta forma em nome de Jesus, amém?